Bem, por conta da greve dos caminhoneiros e a falta de abastecimento, alguns estabelecimentos comerciais aumentaram de forma exagerada e também injustificada os preços dos produtos e serviços. E é nesse momento que nós, aqui consumidores, nos sentimos lesados, mas sem saber exatamente como agir nessa situação, né? Por isso, eu convidei o doutor Gustavo Camacho para vir aqui nos ajudar aí com essa questão, nos dar dicas. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Maria Esther. Boa tarde, consumidores e telespectadores. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as práticas abusivas. Isso mesmo. Ó, gente, o Gustavo, ele é presidente da Comissão do Direito do Consumidor da OAB de Joinville, até anotei para não esquecer aqui. Doutor, vamos lá então. Então a gente tem notado, né? A gente vai no mercado, vai às vezes no restaurante, vai abastecer o carro e aí a gente está vendo que esses preços subiram muito. Como a gente deve reagir frente a isso? É isso mesmo, Maria Esther. Então, o consumidor ele acaba sendo lesado por conta dessas situações que vão acontecendo. Os fornecedores recepcionam os preços da origem de maneira mais elevada e automaticamente repassam para nós. Mas o que aconteceu nesse período foi um pouquinho diferente. Existia um estoque guardado e, de maneira injustificada, esse estoque foi vendido a preços maiores para os consumidores, o que gerou um prejuízo. Inclusive, o PROCON ele atuou de maneira bastante incisiva com relação a isso. O PROCON de Joinville e os outros PROCONs do estado também receberam várias denúncias dos consumidores e autuaram os postos de gasolina, autuaram os estabelecimentos comerciais de modo geral que agiram dessa forma. Então, teve vários estabelecimentos que ficaram fechados, lacrados e foram multados também. Olha só, então a pessoa vai lá, vê o que está errado, aciona o PROCON no 151 e aí o PROCON vai até lá tomar as devidas providências. Exatamente. Mas é importante a gente dizer aqui que até um certo ponto é aceitável essa mudança de preço, né, Gustavo? Isso. O que não pode acontecer é que o fornecedor tenha uma vantagem excessiva. Quando ocorre uma vantagem excessiva, ou seja, não existe uma justificativa plausível para o aumento abusivo dos preços, o fornecedor acaba, sim, incorrendo nessas questões de práticas abusivas e fica sujeito à aplicação de penalidades pelo PROCON, até mesmo o Ministério Público pode intervir em situações como essas. O artigo 39 do Código de Defesa do Consumidor ele é bem claro com relação a isso. Quando existe o aumento expressivo dos preços de maneira brusca e injustificada, estamos diante de uma prática abusiva. Até que ponto nós, consumidores, podemos aceitar essa mudança de preço? Eu acho que isso é legal a gente falar, né? Porque a gente vê ali aquele preço e fala, mas será que está muito abusivo? Ou realmente está por conta da greve e tudo, a gente pode pagar um pouquinho mais? Nesse cenário histórico que a gente vivencia, é bastante importante ressaltar esse tipo de questão, porque existe toda a paralisação, esse movimento grevista, ele é feito por conta do excessivo preço das coisas de modo geral, dos bens de consumo. E se a gente tem a paralisação por isso, não faz sentido que os consumidores paguem um valor excessivo para que tenham as suas necessidades supridas. Então, a gente verificou casos aí que postos de gasolina vendiam gasolina a R$ 8,00, R$ 9,00. A batatinha custava R$ 7,00 o quilo. Custava R$ 7,00 o quilo, então depende de nós. A gente não pode terceirizar uma situação que é nossa. Nós fazemos parte da sociedade, nós somos a sociedade. Então, se nós aceitarmos pagar esse preço elevado, a gente praticamente homologa os preços de maneira geral. Então, se eu aceitei pagar R$ 5,00 o litro da gasolina, possivelmente ela não baixe dos R$ 4,00. Gente, então essa eu acho que é a melhor saída, né? Vendo um preço abusivo, não aceita pagar. Não aceita pagar porque aquilo ali pode acabar sendo homologado e, enfim, daqui para frente a gente vai ter que pagar esse preço mesmo, né? Agora, doutor Gustavo, é o seguinte, se a pessoa então viu, se deu conta desse preço abusivo, dessa prática abusiva, como reagir, né? Tem que tirar uma foto, levar o cupom fiscal, como fazer isso? Primeiro, você se deparou com uma prática abusiva. Teve que fazer a aquisição porque era um item de necessidade. Adquiriu, guarda o cupom fiscal, tira uma fotografia do cupom fiscal e se dirija até o PROCON de sua cidade para justamente fazer essa denúncia
E aí o PROCON ele vai atuar de modo geral diante das denúncias. Por quê? Depende da gente fazer isso. O PROCON ele tem um efetivo restrito e a quantidade de práticas que são realizadas de maneira abusiva são inúmeras. Então, o efetivo que existe não dá conta de atender a demanda. Então, os olhos do PROCON acabam sendo justamente os consumidores. Tá certo. Então, é bom estar sempre portando aí essa foto, esse cupom fiscal para provar, né? Para ter ali uma prova para o PROCON. E além também, a gente está falando dos preços, doutor Gustavo, mas tem a questão também da qualidade do produto. Como eles ficaram muito tempo parados ali na greve, dentro dos caminhões e tudo, isso pode chegar estragado, né, para o consumidor. Pode chegar estragado, exatamente. Agora, no pós-greve, a gente vai ter o reabastecimento dos supermercados, das verdureiras, etc. Se a gente se deparar com um produto que, muito embora esteja na validade, mas não esteja próprio para consumo, a gente tem lá no artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor a prerrogativa de devolver esse produto e substituí-lo por um de igual qualidade próprio para o consumo. Entendi. Então, isso aí também dá para recorrer. Sim. Dá para falar, ó, comprei aqui, não estava bom. Tem até o WhatsApp que o pessoal de casa está mandando, tem isso? Vamos colocar aqui na nossa tela, então, para ver, para o doutor responder aqui para a gente. A Maria Moraes mandou assim. Eu comprei 5 quilos de trigo dia 24 de maio por R$ 8,99. E no dia 29, 5 dias depois, o mesmo estava R$ 16,99. Um absurdo. É um exemplo para ilustrar de prática abusiva, né? Exatamente. É o típico exemplo onde a pessoa deve procurar o PROCON de sua cidade e fazer a denúncia do estabelecimento comercial, mostrando a nota que pagou para que o PROCON faça a fiscalização. Tá certo, então, Maria. Então, vendo isso daí, você guarda esse cupom fiscal, se você ainda tiver, dá para recorrer, né, e tomar as devidas providências junto ao PROCON. Tá certo, então. Só pra gente finalizar, hoje à noite, então, hoje à tarde, vai ter um evento em Araquari? Exatamente. Sobre esse assunto, aberto ao público, né? Isso. Então, hoje às 19h30, na pizzaria do Alan, lá em Araquari, é um evento promovido pelo PROCON de Araquari. Vai ser o evento falando sobre o selo Empresa Amiga do Consumidor. Ele vai acontecer às 19h30. E nós vamos falar justamente sobre esse assunto, que é o tema da moda, que são as práticas abusivas e como o consumidor e os empresários também devem se impor diante de situações abusivas. Qualquer pessoa pode participar, Qualquer então? um. Qualquer pessoa. Tá certo, então. Doutor Gustavo Camacho, advogado, falando aí sobre as providências que a gente tem que tomar devido às práticas abusivas agora por conta da greve. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria Esther.